Olá pessoal, nessa aula de hoje nós vamos ver como a segunda derivada ela influencia no comportamento de uma função, certo? Então, na aula passada nós falamos sobre a influência da derivada primeira no comportamento da função e vimos que isso tinha a ver com o decrescimento e com o crescimento da função em certos intervalos. Hoje vamos estudar o que é que a segunda derivada nos fala sobre isso. Então, primeiramente, nós começamos com dois exemplos bem simples. O primeiro, que é essa daqui, a função quadrática, que nós sabemos que o gráfico é uma parábola com cavidade para cima, certo? E o outro exemplo seria uma parábola também, só que com coeficiente negativo. Então, esse caso é um exemplo onde a parábola ela tem concavidade para baixo, certo? Então, observando esses dois exemplos, nós vemos o seguinte: nesse primeiro exemplo, a derivada primeira é 2x, né? E a sua derivada segunda é 2, que é um número estritamente maior que zero. Nesse segundo exemplo, a primeira derivada é menos 2x e a segunda derivada é menos 2, que é um número estritamente menor que zero. Então, o que nós vamos ver na aula de hoje é que, de fato, esse é um fato geral de funções, isto é, quando você está estudando intervalos onde a segunda derivada é maior que zero, então a concavidade da função está voltada para cima. E quando você tem casos onde a segunda derivada é estritamente menor que zero, é porque a concavidade da função está voltada para baixo. Antes de mais nada, vamos definir o que seria esse conceito de concavidade inspirado nesses dois exemplos, né? Então, se vocês olharem para esse exemplo da função x², vocês podem ver o seguinte, que se vocês consideram todas as retas tangentes em quaisquer pontos dessa parábola, o gráfico da função sempre está acima de suas retas tangentes, certo? Já nesse exemplo da concavidade para baixo, quando você considera as retas tangentes em todos os pontos, o gráfico da sua função ela sempre está abaixo das retas tangentes. Então, de fato, essa é a definição nossa do que seria a concavidade, certo? Então, aqui é a definição. Uma função real tem concavidade para cima se todas retas tangentes estão abaixo do gráfico da função. E a função ela dita ter concavidade para baixo se ocorre o que nós vimos nesse exemplo padrão. Concavidade para baixo se todas retas tangentes estão acima do gráfico da função, né? Então, esses são os dois exemplos padrões que nós utilizamos para estudar a concavidade e, bem, nós vamos observar que de fato é isso que ocorre em geral no estudo de funções. Quando você está estudando a segunda derivada de uma função, os pontos onde a segunda derivada é maior que zero são pontos onde a concavidade está voltada para cima. E os pontos onde a segunda derivada é menor que zero são pontos
onde a função tem a concavidade voltada para baixo, certo? Então essa é a proposição importante. Proposição seja f uma função definida no intervalo fechado, certo? Com derivadas contínuas até segunda ordem, certo? Ou seja, até a sua segunda derivada é contínua. Então, primeiro, se a segunda derivada é maior que zero, a concavidade desta função está voltada para cima. Então, se a segunda derivada da função é estritamente positiva, para todo x nesse intervalo, então a concavidade de f está para cima. E segundo, se a segunda derivada da função é estritamente menor que zero para todos os pontos do intervalo, é porque a sua função tem a concavidade voltada para baixo. Certo? Então esse é o resultado que nós podemos interpretar à mesma vista de como a gente interpretava crescimento e decrescimento de funções. Isso é uma propriedade muito importante também no estudo das funções. Então vamos rapidamente aqui fazer um exemplo. Certo? Então, de fato, o exemplo que nós vamos fazer é o mesmo exemplo da aula passada, que nós tínhamos visto sobre o crescimento e o decrescimento, inclusive até realizamos o gráfico dessa função. Essa função aqui, ó, x ao cubo menos 2x ao quadrado mais x mais 2, certo? Então vamos estudar os pontos onde a concavidade está voltada para cima e onde a concavidade está voltada para baixo, certo? Então quando a gente deriva essa função pela primeira vez, nós já fizemos isso daqui dá 3x ao quadrado menos 4x mais 1, certo? E quando você deriva novamente a segunda derivada, isso daqui dá exatamente 6x menos 4, certo? Então vamos apenas interpretar a concavidade segundo essa proposição anterior, certo? Então a f ela é côncava para cima se e somente se a sua segunda derivada é estritamente positiva. Isso daqui implica, né, se a gente resolve essa inequação de segundo grau, 6x menos 4 maior que zero, isso daqui equivale a dizer que o x é maior do que 2/3, certo? Então, para valores de x maiores que 2/3, a função ela é côncava para cima. E da mesma forma, nós vemos que a função ela é côncava para baixo. Aqui, isso equivale a dizer que a segunda derivada é estritamente negativa. Isso daqui vai ocorrer se somente se ocorre o inverso da primeira desigualdade, certo? Isso aqui, se somente se o x é menor do que 2/3, certo? Então isso aqui
É uma forma de você interpretar a concavidade de funções a partir dessa proposição, né? Uma coisa importante que acontece com esse ponto 2/3 em particular é que ele é um ponto bem especial, né? Ele é um ponto onde a concavidade, né, antes do 2/3 está voltada para baixo e depois do 2/3 está voltada para cima. Então ele recebe um nome especial quando a concavidade está mudando ou de baixo para cima ou de cima para baixo. Ele é chamado um ponto de inflexão, né? De fato, se a gente fosse desenhar o gráfico dessa função, né, daria mais ou menos uma coisa assim, ó. Nós fizemos esse gráfico na aula passada, certo? Então você vê que até um certo ponto, né, a concavidade da função está sendo voltada para baixo. E chega um ponto que ela inverte a sua concavidade, ela passa a estar voltada para cima. Esse ponto exatamente é o 2/3, certo? Então, pontos dessa forma recebem um nome especial, né? São os chamados pontos de inflexão. Então, nesse caso, o 2/3 ele é um ponto de inflexão porque ele é um ponto onde a partir dele a concavidade é mudada, certo? Atenção à definição. Um ponto P de uma curva y igual a f de x é chamado de ponto de inflexão se neste ponto o gráfico de f muda de côncavo para baixo para côncavo para cima ou vice-versa, certo? Então esse daqui é o nosso exemplo de um ponto de inflexão, né? Esse é um ponto onde a função está mudando de côncava para baixo, né? Antes do 2/3 era côncava para baixo. A partir dos 2/3 ela se torna côncava para cima, certo? Bem, para finalizar, nós temos um resultado também importante no que se refere às derivadas segundas, que na verdade é uma alternativa ao teste da derivada primeira que nós vimos na aula passada, né? Na aula passada nós vimos que o teste da derivada primeira servia como uma forma de você ver quando um ponto era de máximo local ou de mínimo local. Mas nós temos uma alternativa a esse teste, que é o chamado teste da derivada segunda, né? Então, o teste da derivada segunda, vou colocar aqui, nós vamos fazer um exemplo rápido. É um teste também para pontos críticos, certo? Ele vai dizer a seguinte coisa. Essa é outra proposição. Teste da derivada segunda. Vai dizer o seguinte: seja f uma função com derivadas contínuas até segunda ordem, ou seja, até sua derivada com segunda derivada é contínua, e C um ponto crítico. Então, nós já vimos que no teste de primeira derivada,
Se você analisasse o sinal da derivada primeira, né, como ele muda de positivo para negativo ou de negativo para positivo, você tinha uma informação sobre o ponto ser de máximo local ou de mínimo local. A alternativa para ele é o seguinte: quando você tem um ponto crítico, se a segunda derivada desse ponto crítico é maior do que zero, então é porque ele é um ponto de mínimo local, certo? Ok? Segundo, se a derivada é menor do que zero, certo? Então esse ponto é de máximo local, certo? Essa aqui é uma alternativa ao teste da derivada primeira, para você saber quando pontos são de máximo local ou de mínimo local, certo? O exemplo clássico, né, que nós já vimos, é o exemplo de x ao quadrado e menos x ao quadrado, se vocês forem ver o início da aula, né? No x ao quadrado, o zero, ele era um ponto crítico, certo? E a segunda derivada era maior do que zero, né? A segunda derivada de x ao quadrado é 2. Então nós tínhamos essa situação. Então nesse caso o zero é um ponto de mínimo local, que acontece com x ao quadrado. E menos x ao quadrado já ocorre o inverso, né? O zero novamente é um ponto crítico, né? O ponto onde a derivada se anula, mas a segunda derivada de menos x ao quadrado é menos 2, que é menor do que zero. Então, o zero é ponto de máximo local, que é justamente o que acontece com aquela parábola invertida, certo? Vamos fazer só mais um exemplo para concluir, certo? Um exemplo aqui, agora mais geral, né? Então vamos considerar essa função daqui, ó, f de x igual a menos 2x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 12x, certo? Uma função, um polinômio de grau 3. E aí vamos tentar fazer todas as análises nessa função, certo? Vamos estudar intervalo de crescimento, decrescimento, concavidade e pontos de máximo ou de mínimo local, certo? Primeiro, calcular a primeira derivada, né? Para isso. Então, a primeira derivada dessa função vai ser menos 6x ao quadrado mais 6x mais 12, certo? Então vamos só lembrar como é que a gente sabe como são os intervalos de crescimento ou decrescimento da aula passada. Os intervalos de crescimento, né? Ou seja, f ela é crescente se somente se a primeira derivada é estritamente positiva. Então, para encontrar os intervalos de crescimento, nós temos que resolver essa inequação do segundo grau. Vou só colocar aqui rapidamente a solução, né? Vocês podem verificar. Essa daqui é uma parábola com concavidade para baixo, né? Porque o que vem antes de x ao quadrado é negativo. Então, ela vai ser uma coisa da seguinte forma. Vai ser uma parábola, né? Concavidade para baixo. E as raízes dela são exatamente menos 1 e 2. Vocês podem verificar isso daqui. Então aqui a função é positiva e aqui ela é negativa, né? Então, em outras palavras, isso aqui é o gráfico de f', né? Então a f' é positiva se somente se menos 1 é menor que x, menor do que 2. Então esse daqui é o intervalo de crescimento da função. E da mesma forma, né, a f ela é decrescente se somente se a primeira derivada é menor do que zero, e isso equivale a dizer que você tem essas duas situações, ou x é menor do que menos 1 ou x é maior do que 2. Certo? Agora vamos à segunda derivada, né?
Por isso, nós também já sabemos quem são os dois pontos críticos da função, né? Menos 1 e 2, certo? Vamos ao estudo da segunda derivada. Então, a segunda derivada dessa função vai ser exatamente menos 12x mais 6, certo? Então, vamos àquele estudo da concavidade agora, certo? Então, onde é que a função é côncava para cima? Ela é côncava para cima se somente se a segunda derivada é estritamente positiva. Então, para isso a gente tem que agora estudar o sinal dessa função, certo? Essa daqui é simples você estudar, né? Você pode fazer esse exercício. Mas essa função daqui é uma reta, né? Como esse coeficiente é negativo, ela é uma reta dessa forma. E a raiz dela, né? Ou seja, onde ela se iguala a zero, é exatamente em 1/6, certo? Ou seja, a esquerda do meio ela é positiva e a direita de 1/6 ela é negativa, certo? Então isso aqui, né? A f duas linhas é maior do que zero se somente se o x é menor do que 1/6, certo? Da mesma forma, f é côncava para baixo se somente se a segunda derivada é menor do que zero. E isso daqui, analisando novamente a f duas linhas, equivale a dizer que o x é maior do que 1/6, certo? Só aproveitando, aqui nós sabemos que como 1/6 é um ponto onde a concavidade ela muda, nesse caso ela é côncava para cima e passa a ser côncava para baixo. Então 1/6 é um ponto de inflexão. Certo? Bem, outra coisa que nós temos aqui são esses dois pontos, né? Menos 1 e 2, que são pontos críticos da função, e nós podemos ver se eles são pontos de máximo local ou de mínimo local. Para isso, é só você, por exemplo, utilizar o teste da segunda derivada, né? Então, por exemplo, vamos ver os dois pontos, né? Pontos críticos. Então, primeiro, x igual a menos 1, certo? Então, quando você pega x igual a menos 1, quem vai ser f duas linhas de menos 1, certo? Esse é o teste da segunda derivada. F duas linhas de menos 1 vai ser menos 12 vezes menos 1, dá 12 mais 6, que é 18, certo? 18 é um número maior do que zero. Então, se é maior do que zero e é um ponto crítico, significa dizer que esse ponto daqui é de mínimo local. Certo? E o outro ponto crítico é o x igual a 2, certo? Então, no x igual a 2, quando você calcula a segunda derivada exatamente no 2, aqui vai ficar menos 24 mais 6, que é menos 18. Menos 18 é menor do que zero. Então, esse ponto daqui é um ponto de máximo local, né? Porque é um ponto crítico e a segunda derivada aplicada no ponto é menor do que zero. Certo? Então, só juntando essas informações que nós temos, mais ou menos a gente já tem uma ideia de como é essa função, né? Ela é crescente nesse intervalo daqui e decrescente nesse intervalo. E também temos noções sobre as concavidades, né? Então, só para dar um exemplo, né, de como é que seria essa função daqui, seria uma coisa mais ou menos assim, certo? Então, eu não sei exatamente onde estão os pontos da função, né? Mas só para a gente ter uma ideia como seria o gráfico, né? Então, antes do menos 1 e depois do 2, vou colocar mais ou menos aqui.
ela é uma função decrescente, né? E entre menos 1 e 2 ela é uma função crescente, então deve ser uma coisa assim, ó. Certo? Né? A partir do 2 ela se torna novamente decrescente. De menos 1 até 2 ela é crescente. Deve ser uma coisa mais ou menos dessa forma. Beleza?